inteirando do assunto aqui. Deixa eu só arrumar certinho, porque eu tô só com um monitor hoje. Bom, meu nome é Renan, tá? Aqui é um pouquinho sobre mim. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre mim, porque o tempo é curto aqui. Mas se vocês quiserem já me adicionar no LinkedIn, lá tem todas as informações. É só ler o QR Code que está aqui, vocês vão cair direto no meu LinkedIn. Mas, basicamente, sou formado em Engenharia de Produção pela FEI. Me formei na UFSCar aí no módulo de MBA de Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. No MBA, eu tive a oportunidade de criar uma startup. Ela perdurou aí por um tempo, depois a gente acabou fechando ela. Hoje sou fundador de uma consultoria, a Unlocking. Trabalhei na GM como engenheiro, especialista de projetos, de inovação, parte de Customer Insights também, trabalhando com dados de cliente. E atualmente eu estou na Gympass como gerente de melhoria contínua de CX, tá bom? Mas aí qualquer coisa que vocês quiserem ver a mais ali, é só me adicionar aí no LinkedIn que vocês vão ter mais acesso, mandar mensagem e tudo mais, tá bom? Bom, minha missão aqui, gente, eu acredito que vocês já tiveram uma palestra de Customer Development, pelo menos foi o que o Matheus tinha alinhado comigo, mas a minha missão aqui é evitar que vocês se transformem no famoso Smiggle, tá? Por quê? Não vai ser o anel que vai acabar destruindo vocês, mas neste momento que vocês estão agora, pode ser a ideia, tá? A ideia agora, no momento que vocês estão, ela não tem validade nenhuma, tá, gente? Sabe por quê? Já dizia o grande pai do empreendedorismo, né, o Steve Blank, que a maior parte das startups, elas não falham por falta de produto. Elas falham por falta de cliente, tá? E isso acontece por uma razão bem simples, pessoal. Existe um mercado gigante aí fora, e dentro desse mercado existem pessoas que estão passando por problemas tão latentes, mas tão latentes, que estariam dispostos a pagar para ter esse problema resolvido. Mas o que acontece? Muitas das startups, elas surgem com uma ideia que leva à construção de uma solução que não resolve o problema de ninguém. E isso é a fórmula para o fracasso, tá? Então, só vamos recapitular um pouquinho a parte de Customer Development. Bom, acredito que vocês já tenham visto isso, mas basicamente o Customer Development ele é dividido em 4 etapas, né? O Discovery, o Validation, o Creation e o Company Building. Ao contrário do que as pessoas acham, apesar de eles estarem alinhadinhos assim, cada fase ela é cíclica. E você só passa de uma fase para outra quando você responde a algumas perguntas. Então, o Customer Discovery, a primeira coisa que vocês têm que descobrir aqui é o famoso Problem Solution Fit, ou o encaixe do problema com a solução. Depois, existe o famoso Product Market Fit, que é o da solução com o mercado. A junção dessas duas fases é o que a gente chama de procurar, pesquisar. E é onde se faz muito presente o termo pivotar. Porque vocês vão construir MVP, vocês vão testar, vão validar e vocês podem mudar de curso. Legal? Depois, a soma das outras duas é o processo de execução e a gente foca no que a gente fala de growth scale, que é conseguir escalar rapidamente e vender rapidamente. Qual a diferença dessas duas fases, pessoal? O procurar, você não gastou muito dinheiro. Você pode ter gastado tempo, mas não muito dinheiro. Então, é extremamente importante gastar um tempo bacana aqui na fase de procurar, pesquisar, porque quando vocês forem para a execução, vocês vão executar muito melhor. Então, vamos fazer um deep dive no momento que vocês estão. Curtam a fase, tá, gente? Eu gosto de falar muito isso. Curta cada etapa do processo, porque em cada etapa vocês vão aprender muito, só que cada etapa traz consigo algumas respostas que devem ser buscadas, tá? E como vocês estão no Customer Discovery, tem 2 pontos fundamentais que vocês têm que buscar aqui, compreender, que é o problema e a solução. E aí tem muita gente que fala que você precisa validar o problema e validar a solução. Se vocês jogarem no YouTube, em qualquer lugar, quando se fala de empreendedorismo, você vai ouvir muito, precisa validar.
eu não gosto muito dessa palavra porque ela traz um viés inconsciente de querer estar certo. Vocês estão buscando por uma confirmação. E isso pode gerar problemas enquanto vocês estão na fase de pesquisa. Então muda só a palavrinha, tira o validar e muda para aprender. Vocês vão aprender sobre o problema e aprender sobre a solução. E o que seria aprender sobre o problema? Vocês precisam pesquisar, entender, gerar hipóteses. Se existe mesmo um problema, qual o tamanho do problema, quem vive esse problema, elas estariam dispostas a pagar para ter esse problema resolvido? Quando você conseguir respostas para essa hipótese, você parte para a próxima, que é a da solução. O que você está querendo construir resolve o problema? As pessoas entendem? Pagariam por isso? Isso de fato resolve o problema? Legal? Então são dois momentos dentro da mesma fase que é o discovery. E aí, presta atenção que eu falei a palavrinha hipótese. Hipótese significa que vocês não sabem ao certo. Então, tudo bem errar. Tudo bem, tipo, não saber qual o resultado esperar. Por isso, vocês vão experimentar. Legal? E a melhor forma de fazer isso é através do Design Thinking, gente. Por quê? É uma metodologia centrada no ser humano, tá? E ela ajuda a você entender o problema sob a ótica do elemento-chave dessa equação, que é o próprio usuário. Legal? E ela é dividida aí nessas etapas, a gente vai falar um pouquinho melhor nelas ao longo da apresentação. Mas basicamente eu gostaria de começar falando o que Design Thinking não é, tá? É uma metodologia que ela se popularizou bastante nos últimos tempos e aí começou a gerar um pouco de confusão quanto ao que é de fato Design Thinking. Então, Design Thinking não é simplesmente uma sessão de brainstorm ou um simples workshop, tá, gente? Isso é uma parte de toda a jornada que é Design Thinking. Por o pessoal não entender muito bem, eles associam muito o Design Thinking a simplesmente a fase de ideação, que faz parte apenas de um pedaço da jornada. Legal? Então, Design Thinking não é somente um workshop ou um brainstorming. Próximo ponto aqui. Design Thinking não é apenas colar papel na parede, tá, gente? Ficou muito comum também nesses últimos tempos que post-it, colocar todo mundo na sala e colar esses post-its na parede é sinônimo de inovação ou de Design Thinking. Tem que tomar muito cuidado, porque o Design Thinking, se você não tiver clareza do que você quer alcançar, né, a estruturação e tudo mais, pode gerar mais frustração do que ajudar. E aí a metodologia acaba caindo no descrédito pelo mau uso. Tá? Então, Design Thinking não é apenas colar post-its na parede. Tá bom? O que Design Thinking também não é? Não é algo somente restrito a design, o pessoal de design ou de marketing. Tá? As pessoas acreditam que é só para pessoas criativas, só para o pessoal que já vem de uma formação criativa. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui, Design Thinking é uma forma de resolver problemas complexos de maneira criativa, tá? Então, lógico, surgiu com o pensamento do design, a forma de execução e tarefas do design? Sim. Mas hoje ele é aplicado a qualquer área do negócio, tá bom? E por fim, quem diz que Design Thinking é o Jack Bauer para resolver problemas em 24 horas? Tem muita gente que acha que fazer ou utilizar Design Thinking você vai resolver um problema em 24 horas. Não, gente. Design Thinking, por você ter que gerar empatia, coletar dados, coletar informação e de fato entender qual problema vocês vão atuar para depois criar a solução, não dá para fazer em 24 horas. Existem os famosos hackathons e tudo mais. Por quê? Os hackathons, você faz alguma coisa em 24, 48 horas, porque você está focado só na execução. O problema, o desafio, ele já foi criado, muito bem fragmentado para execução de fato. Então, Design Thinking não resolve problemas em 24 horas, tá bom? Legal. Falei bastante o que não é Design Thinking, mas afinal, que bicho é esse? Tem duas definições que eu gosto bastante, que é do fundador da IDEO, né, ambos aqui, que eles foram os propulsores da metodologia. Por quê? Lá na década de 90, essa consultoria, né, a IDEO, ela começou a ganhar um destaque no Vale do Silício pela forma
como ela resolvia problemas centrado no usuário e de maneira totalmente criativa. E aí começou a ganhar adeptos e ela ganhou muita força. Tá? Então, Design Thinking, basicamente, é você conseguir utilizar alguns elementos do toolkit de ferramentas aí do designer, principalmente empatia e experimentação, para conseguir resolver algum problema. E essa abordagem centrada no ser humano é o que diferencia ela das outras metodologias. Aqui a gente se preocupa, de fato, com o usuário final. Tá bom? E por que essa metodologia ela é tão útil nos tempos de pandemia que a gente está vivendo? Porque o Design Thinking ele traz consigo dois elementos fundamentais, que é a mudança e novas soluções. E o Covid ele trouxe isso para a gente, né? A gente tem que se adaptar a essas mudanças e tem que criar novas soluções, porque as soluções que a gente tinha até então, para o contexto que a gente conhecia, se tornaram obsoletas. Então, o Design Thinking ele se faz muito presente, muito mais ainda agora no momento que estamos vivendo. Tá bom? E aí, se a gente traduzir Design Thinking ao pé da letra, significa a forma de pensar do designer. E como que o design pensa? O design ele pensa bem diferente dos outros tipos de pessoas. Ele é treinado a pensar de forma diferente. Eu sou engenheiro, tá, gente? Então, eu vejo um problema, eu só quero resolver ele. O designer, ele pensa de forma diferenciada. Beleza, o gatilho sim é o problema. Mas em vez dele pular para a solução, o que ele faz? Ele dá um passo para trás para entender todo o contexto deste problema. Ele vai coletar informações as mais variadas possíveis para conseguir contextualizar este problema. Para daí sim ele afunilar e definir o problema de fato. Legal? Por quê? Porque aí sim eu consigo gerar ideias, porque eu já conheço o problema. Eu consegui definir o problema. Tá? Ao contrário do que a maior parte das pessoas fazem, que é, tem problema, pula para a solução, o designer não. Ele vai primeiro estudar sobre aquilo para saber se aquele problema de fato é relevante e precisa ser solucionado, para aí sim começar a pensar em como resolver. E aí, chegando nesse ponto, ele abre de novo. Ele abre para ter diversas ideias, as mais variadas, para daí sim pegar, pincelar algumas dessas ideias e afunilar para poder prototipar, criar a prova de conceito para capturar feedback do usuário e entender como melhorar e refinar a solução que precisa ser entregue no final. E a todo esse processinho que o designer costuma seguir, se dá o nome de modelo duplo diamante. Por quê? Tem os momentos de divergente e convergente. Como ele faz isso várias vezes, eles chamam isso de diamante, pelo formato que acaba ficando no diagrama. Legal? Mas basicamente, gente, o Design Thinking ele traz muito esse conceito, que é, antes de você resolver o problema do jeito certo, certifique-se de resolver o problema certo. Tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é que um problema muito bem definido, ele é metade resolvido. Então, primeiro, defina o problema. E depois, sim, a gente vai tentar resolvê-lo de forma coerente. Então, nunca se começa com a ideia. Se começa com o problema. Tá bom? E aí, como a gente não é treinado para isso desde pequenininho, a gente tem que reprogramar nosso cérebro. Não sei se vocês lembram, mas lá na escola, você sempre foi cobrado para dar a resposta certa. Então, sempre para pular para a solução. Tá? Aqui a gente já está com o nosso cérebro treinado para isso. Como é que a gente reprograma? A The School, né, lá de Stanford, eles cunharam alguns elementos chaves para ajudar a gente a mudar esta forma que a gente tem de pensar para conseguir, de fato, utilizar a metodologia da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto é a gente focar no ser humano. Então, tudo que a gente está fazendo está envolvido um ser humano. Não importa se é um negócio B2B, é para a empresa. No final do dia, quem vai comprar, quem vai usar, vai acabar sendo um ser humano. Então, você precisa entender que o ser humano importa. Ter a empatia. Nesse momento, se faz muito presente a empatia, de conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Legal? Primeiro ponto.
Segundo ponto, capacidade de trazer clareza. Como os problemas eles são complexos, essa capacidade de conseguir abstrair a complexidade e traduzir isso em algo simples para que possa estimular a equipe em buscar soluções é um ponto que a gente tem que reconfigurar na nossa forma de pensar para, de fato, conseguir evoluir para uma solução. O primeiro ponto é trazer a clareza do problema para daí sim pensar em como resolver. Terceiro ponto, gente, colaboração é a chave de tudo. Não dá para você falar, vou fazer design thinking sozinho. Por quê? A soma, né, de habilidades complementares gera produtos inovadores. Eu sei que é muito comum, a gente adora trabalhar com as pessoas que pensam da mesma forma que nós. Por quê? Não gera atrito, é mais fácil, só que dificilmente vai sair algo criativo ali. O atrito saudável, ele ajuda muito na criação de soluções inovadoras. Tá bom? Então, colaboração dentro do Design Thinking é fundamental. Mais ação e menos discussão, gente. Apesar de ter o thinking no nome da metodologia, essa metodologia ela é mais direcionada a executar do que meramente ficar discutindo. Então, aqui o design thinking é vamos testar, vamos fazer, tá? Do que colocar todo mundo para discutir, debater e fica no âmbito das ideias e não sai do papel, tá? Então, o design thinking ele tem muito esse viés de execução. E aí, por falar de execução, cai o conceito de experimentação. E aí, experimentação, gente, é tangibilizar mesmo a ideia do que você tem e tudo mais, construir protótipos, construir algo palpável para poder dar na mão do usuário para ele testar, para você conseguir capturar feedback. Por que experimentação? Você não sabe se vai dar certo ou errado. E a única forma de descobrir se vai dar certo ou não é experimentando. Legal? E aí, a experimentação, ela tem um viés que a gente acaba se tornando vendedores natos. Sabe o Smiggle que está dentro da gente, que eu falei lá no comecinho? Ele quer vender. Então, meu protótipo, minha solução é a melhor do mundo, é pioneira, vai solucionar o problema do mundo. E aí a gente não está exercitando o poder da experimentação, que é ouvir o feedback, capturar informações relevantes. Então aqui é super importante você mostrar, deixar com que o usuário fale, o usuário experimente. Você tem que exercitar a escuta apreciativa. Legal? É muito comum quando a gente quer convencer alguém de uma ideia ou algo do tipo, a gente ficar, não, porque isso é bom, a gente só destaca a parte boa, só que não deixa nem a pessoa que vai acabar utilizando no final dizer o que ela achou, se é bom, se é ruim, o que podia melhorar ou não. Então aqui a gente tem que repensar a forma de trabalhar com a metodologia através desse ponto. Mostre mais, fale menos. Legal? E por fim, gente, Design Thinking ele é um pouquinho diferente dos processos que a gente está acostumado. Ele não é linear, tá? Então acredita no processo. Apesar dele ter lá aquelas 5 etapas, tem algumas outras metodologias que dentro do conceito de Design Thinking fala que ele tem 7 etapas. Eu já vi até 9 etapas, mas a mais usual são 5 etapas, tá? Ela não acontece de forma linear. Eu posso estar lá na fase de ideação e ter que voltar para a definição do problema. Eu posso estar lá na fase de teste e ter que voltar de novo, fazer entrevista de empatia porque minha persona está errada. Então, assim, você vai e volta. É um processo iterativo. Mas acredite no processo. Num primeiro momento, parece confuso, mas as coisas elas vão se encaixando. Você só precisa saber em que momento das 5 etapas você está e qual o objetivo esperado nessa etapa. Porque aí sim, você pode falar, poxa, consegui o objetivo, não consegui. Tem que voltar, ou vou para frente, ou vou para trás. Não tem problema. É só saber em que momento você está e confiar no processo. Legal? E aí, falando em processo, a gente tem o mais usual, que é a de Stanford, né? Que é o que a gente chama de empatia, definição, idealização, prototipação e teste. As 5 etapas. A gente tem o da IDEO, né? Que foi quando surgiu e tudo mais, que é o descobrir, interpretar, idealizar, experimentar, evoluir.
E a gente tem o mais famoso aí, que é da Google Ventures, que é o Design Sprint. O pessoal fala, o Design Sprint e tudo mais. Se baseia praticamente no duplo diamante, que é entender. Aí depois eles usam o divergir e decidir, que é abrir e fechar o diamante, prototipar e validar. Basicamente, gente, são pequenas variações do mesmo conceito, tá? O que você precisa ter na mente aqui? Primeiro, você precisa desenvolver um profundo entendimento sobre o desafio, sobre o problema. Depois, você tem que articular, definir de fato o problema. Legal? Para daí partir para potenciais soluções, priorizar, selecionar o que vocês vão tangibilizar, utilizar a parte de prototipação para tirar as ideias do intangível e de fato construir alguma coisa palpável, e a fase de testar, que é um processo contínuo de captura de feedback. Por quê? Para você conseguir refinar a solução de vocês. Legal? Agora vamos entrar em cada uma dessas etapas. Eu costumo seguir o de Stanford, tá? Empatia, definição, idealização, prototipação e teste. Vamos ver um pouquinho dessas etapas aí no detalhe e depois a gente vai abrir para bater um papo. Legal? Construir empatia, gente, que é a primeira fase ali do Design Thinking. É super difícil a gente falar de empatia, exige um pouco de habilidades para de fato construir empatia e não simplesmente uma simpatia, tá? Tem diferença aqui no meio, mas para construir empatia, se vocês conseguirem seguir esses 3 elementos, com certeza vocês vão conseguir aplicar a empatia ou aprender a construir a empatia, que é basicamente pesquisar, perguntar e experimentar o problema. Na fase de pesquisar, gente, tirem proveito da internet. A internet está aí para isso. Então, pesquisa sobre o problema, qual o tamanho dele, como era esse problema no passado, como é hoje, como potencialmente vai ser no futuro, quem está passando por esse problema, tem alguém resolvendo esse problema? Como está resolvendo esse problema? Quais são os gaps enfrentados, as oportunidades que eu tenho ali? E para compilar tudo isso de informação que vai ser trazido no Google, existe o que a gente chama de cartão de insight. Ele é uma forma de organizar todo esse contexto de informação que vocês vão ter de forma visual e simples de ser acessada. Então, basicamente, é um cartãozinho onde você coloca o título, a descrição, né, ou os pontos-chave daquele achado que você teve, e a fonte, que é para caso alguém queira ir lá e acessar direto o conteúdo completo. Isso ajuda bastante quando você está trabalhando em equipe, porque a pessoa não precisa ler uma bíblia. Ela vai ler aqui a descrição, que são os pontos-chave, e vai ter um entendimento do que você capturou do insight ali. E, caso necessário, consegue acessar a fonte. Legal? Então, isso ajuda bastante. Só que qual é o problema da pesquisa, gente? Ao final dela, vocês só têm uma opinião formada sobre a hipótese do problema. Vocês ainda não falaram com o mercado. Então é a famosa hora de ir para a rua. Mas pelo amor de Deus, gente, a gente está no meio de uma pandemia. Não vai falar, olha, o Renan lá, que deu a palestra para a gente de Design Thinking, mandou a gente ir para a rua fazer entrevista. Não é isso, tá? É modo de falar. Vocês podem fazer virtual. Legal? Por quê? Só o mercado pode validar a hipótese de vocês. Então, vocês têm que conversar com pessoas. Legal? Só que, gente, realizar entrevista é uma arte. Eu adoro essa frase aqui. Qualquer pessoa, né? Qualquer um vai dizer que a sua ideia é fantástica se você incomodar ela por tempo suficiente. Com certeza. Eu adoro essa frase. Então, para não cair nessa cilada, sigam essas boas práticas. Primeiro, estejam preparados para capturar. Agora, como a gente está vivendo essa pandemia, façam entrevistas que nem a gente está fazendo aqui, online, só que com a câmera ligada, tá? Por quê? Vai ser mais fácil para vocês capturarem, tomarem nota e até mesmo pedir se vocês podem gravar. É um insumo muito bom. Legal? Evite perguntas binárias, as famosas perguntas de sim ou não. Porque elas não trazem insights suficientes. Legal? Tenha atenção à linguagem corporal. Agora, é mais difícil do que nunca a gente construir rapport durante as entrevistas. Por quê? Porque a gente está distante, não está no pessoal.
e a gente não consegue ter esse tato. Então, se a gente conseguir pelo menos fazer entrevistas com a câmera ligada, já ajuda. Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa e o corpo está falando algo totalmente diferente. Porque o corpo fala, gente. Então a gente tem que prestar atenção nessa linguagem corporal também. Seja neutro. É super comum a gente querer sugerir respostas. Lembrem-se, quem vai falar ou trazer insights para você é o próprio entrevistado. Você já tem uma opinião. Guarda para você. Não sugira respostas. Tá bom? Quinto, explore o porquê. Tem uma mente de criança aqui. Perguntem o porquê. Não assumam que vocês entenderam. Tentem esmiuçar os detalhes ali. Então, a pessoa falou alguma coisa, fala, por que isso? Me dá um exemplo. Porque vocês vão conseguir capturar insights relevantes aqui no meio. E por fim, tentem encorajar histórias. Se a pessoa começar a contar alguma história para você, significa que ela se sente tão confortável que você se tornou um amigo, que aí ela vai se abrir e vai te dar toda a informação necessária que você precisa. Legal? Então, é super importante saber o que perguntar. Evitem essas péssimas perguntas aqui. Eu trouxe 4 como exemplo. Qualquer pergunta que leve a uma resposta forçada ou a definição de um comportamento futuro é uma péssima pergunta, gente. Péssima. Então vamos analisar essas 4 perguntas aqui. Ó. A primeira, eu já estou forçando o entrevistado a falar que existe sim um problema. Legal? A segunda é uma pergunta de resposta binária. Que insight ela traz? Nenhuma. A ideia é boa? É. Não, não é. Legal. E daí? Não trouxe insight, entendeu? Agora, a terceira e a quarta, ela é a mais trick possível aqui. É aquela que tem um gatilhozinho que pode confundir você, porque você acha que a pessoa vai responder alguma coisa de um comportamento futuro, vocês vão ficar super felizes, sei lá, eu pagaria sim, pagaria R$1.000 pela solução. Só que esse comportamento pode não vir a se tornar realidade. O ser humano, por natureza, ele é otimista. Então ele pode falar sim que pagaria, mas lá no futuro, quando essa solução de fato existir, ele não pagar. Então tomem cuidado com essas respostas, né, de comportamento futuro. Por outro lado, tentem explorar perguntas mais abertas sobre a vida do entrevistado. Por exemplo, essas perguntas aqui, elas são ótimas. Ela deixa que o entrevistado diga o que está sentindo, estimula histórias. Você consegue entender quanto dói o problema para ele, sabe? Você consegue fazer com que ele praticamente conduza a entrevista. Legal? Então, tenham em mente perguntas mais abertas. Essas 5 perguntas aqui, elas são chaves. Vocês podem usar ela e elaborar melhor para o contexto de vocês. Tá bom? E aí, gente, cuidado com as respostas. Por quê? Qualquer elogio ou reclamação genérica pode virar um falso positivo e acabar com o projeto de vocês. E as pessoas fazem isso, as pessoas mentem, não porque elas são más. Normalmente elas mentem por 3 elementos básicos aqui. Primeiro, elas não têm uma opinião formada sobre o assunto e para não se mostrarem desentendidas, elas se utilizam de elogios rasos e reclamações genéricas para falar que tem propriedade sobre o assunto. O segundo motivo é o seguinte: não façam entrevistas com um parente, amigos. Com a sogra pode, tá? A sogra normalmente não gosta muito de vocês. Brincadeira. Mas não falem com pessoas próximas a vocês. Por quê? Porque elas amam vocês e não vão querer desencorajar, tá? Então elas não vão querer ser dura ou até mesmo honestas com a resposta e desapontar vocês. E por fim, gente, não vão com tanta sede ao pote. Porque se vocês forem com muita sede ao pote, as pessoas vão sacar isso e vão falar, ele quer ouvir isso. Dão essa resposta simplesmente para se livrar de vocês. Então, para cada elogio, peçam exemplos, peçam motivo. E para cada reclamação genérica, peçam para contextualizar. Legal? Assim vocês conseguem entender melhor o que eles estão querendo dizer com elogios ou reclamações genéricas. Por fim, gente, saibam conduzir a entrevista. A entrevista ela tende a ter esse formato aqui, que é o formato da energia durante a condução da entrevista. Então, apresente-se,
pergunta o nome da pessoa, tudo mais, começa aqueles small talk, sabe? Aquela conversinha, será que chove hoje? Sabe? Se introduz ali, né? Aí, introduz o motivo da entrevista. Não fala sobre a ideia, mas contextualiza sobre o que vocês vão falar. Construa rapport. Então, tente criar um ambiente confortável, de confiança para o entrevistado. E aqui, vocês podem se ancorar em qualquer coisa, gente. Se vocês fizerem os small talk ali na apresentação, sei lá, descobriu que a pessoa tem um cachorro, fala que você também tem um cachorro, que você gosta de animal ou algo do gênero, porque você consegue usar pontos de ancoragem, pontos comuns. Estimule histórias, gente. Pergunte exemplos, como é que é isso? Fala como que você viveu isso no passado. Me conta a última vez que aconteceu isso daí com você. Isso vai ajudar bastante, tá? Histórias escondem insights. E aqui é o pico de energia, gente. Tem que explorar sentimentos. Se a pessoa começar a chorar as pitangas com vocês, fantástico. Vocês conseguiram coletar o maior número de informação possível. Aí vai começar a cair energia. As questões resumo, elas são aquelas questões do tipo, o que você quis dizer mesmo com isso? Mesmo que você tenha entendido, faça essas perguntas, porque às vezes o entrevistado deixou escapar algo e vai conseguir complementar. E por fim, você agradece, conclui e pergunta se ele tem uma outra pessoa que indicaria para poder entrevistar. Isso ajuda bastante a romper a barreira de encontrar novos entrevistados, tá bom? Aqui tem um mapa de empatia, um template super utilizado para compilar as informações que a gente captura da fase de pesquisa, né, na fase de empatia, e também ajuda vocês a elaborarem as perguntas, tá? Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar uma enxurrada, mas eu vou compartilhar a apresentação com vocês, então vocês também vão ter esse templatezinho para poder se guiar, tá bom? E o último ponto da empatia, gente, é se vocês conseguirem sentir na pele. A melhor forma de entender sobre o problema é viver o problema, tá bom? Então, se vocês conseguirem experimentar este problema, vocês vão ter uma visão do que poderia ser implementado para solucioná-lo, tá bom? Com tudo isso em mãos, a gente passa para a segunda fase, que é a definição. Então, a gente formula o problema. Para isso, a gente precisa de 3 elementos básicos: persona, ponto de vista e critérios norteadores. A persona nada mais é do que um perfil, né, um segmento de usuário, um público que vocês querem atender. Então, com todas as informações que vocês coletarem lá na fase de empatia, construa um perfil, tá? Dá um nome para essa persona, vai ajudar na parte de empatia. Veja quais são seus objetivos, seus desafios, motivadores, e a chave principal da persona são as citações, gente. Então, se vocês fizerem uma entrevista muito bem feita, vocês vão coletar algumas frases que são ditas pelas pessoas que são marcantes. Essas citações são muito boas para se colocar na construção da persona, tá bom? Então, aqui também tem um exemplinho de template. O exemplo de citação aqui, ó. Quero me manter saudável, mas a academia não ajuda. Olha que insight bacana, tipo, poxa, a pessoa quer ser saudável, mas não gosta de ir na academia, como é que eu faço para ela se sentir saudável? Sabe? Você começa a pensar e são pontos chaves para você se ancorar para depois pensar na solução. Legal? Aí o famoso ponto de vista, que é a declaração do problema, vocês precisam de 3 elementos básicos, que é a persona, ou seja, para quem vocês vão resolver o problema, a necessidade, né, o que elas estão precisando, por que elas estão precisando, e um insight, que é algo relevante que vocês podem usar como gancho para a criação da solução. Aqui tem um templatezinho também que vocês podem utilizar, super bacana para poder construir o ponto de vista, ajuda muito a declarar o problema e a criar um entendimento comum no grupo sobre o problema. Sempre sobre o ponto de vista da persona, não o seu. Legal? E por fim, antes de mover para a parte ótima do Design Thinking, a gente tem que definir alguns critérios. Os famosos critérios norteadores são aqueles que vão nos guiar na fase de ideação. São pontos chaves também que a gente coletou durante a entrevista, que o usuário, né, os potenciais usuários falaram que consideram relevantes. Então, por exemplo, aqui, meu objetivo principal era aumentar a flexibilidade na prática de atividade física, e o que meus entrevistados mais falavam? Que eles queriam algo simples de ser usado, que trouxesse flexibilidade para eles, que motivassem a prática, e assim por diante. Os critérios aqui também são referentes aos entrevistados, não vocês, tá bom?
Então, não mais do que 4, 5 elementos aqui de critérios, tá? Senão uma sessão de brainstorming de vocês acabam ficando muito engessada. Mas esses critérios vão ajudar vocês a priorizar o que prototipar lá na frente. Super importante construir. Com tudo isso em mãos, vocês vão para a fase delícia do Design Thinking, que é o famoso toró de parpite, fase de ideação. Tá? Então é a parte boa que todo mundo gosta, que é de ter ideia. Olha que vocês só vão começar a ter ideia aqui, gente. Olha todo o trabalho que vocês precisam fazer antes de começar a ter ideia. Legal? Aqui, gente, quantidade importa sim. Então, não julguem outras ideias. Tá? Ao invés disso, tente combinar. Porque ideias ruins, a soma de ideias ruins podem levar a uma ideia fantástica. Elas podem ser gatilhos para novas ideias. Então, não julguem e tentem combinar. Usem uma matriz de decisão. Simplesmente ponham as ideias nas linhas e os critérios na coluna e pontuem. Porque isso vai ajudar vocês a decidirem o que prototipar. Sempre vão ter mais ideias do que capacidade e tempo de execução. Isso ajuda vocês a pegar aquilo que, de fato, é o mínimo necessário e mais relevante a ser construído. Aqui também tem um templatezinho bem bacana. Então, as listas de ideia estavam aqui, os critérios aqui. E aí eu dei uma nota de 1, 3 e 5, e aí o que destacou-se aqui eu selecionei para mover para a fase de prototipação. Lembra que o Design Thinking é mais ação e menos discussão, gente. Então você tem que tangibilizar a ideia de vocês. E a melhor forma de fazer isso é através de um protótipo, que é a melhor forma de você trazer a sua ideia à vida, a forma mais barata. E aí isso vai permitir que vocês depois vão refinando ao longo do processo. Com isso em mãos, protótipo feito, o que vocês vão fazer de novo? Entrevista, gente. Só que aí a entrevista não é mais sobre o problema, vai ser uma entrevista sobre a solução. Lembra que na fase de Customer Discovery vocês precisam entender as hipóteses de problema e as hipóteses de solução, aprender sobre as duas? Aqui cai a parte de aprender através do mercado sobre a solução de vocês. Então aqui o Smiggle que está dentro de cada um de vocês vai gritar alto, porque vocês gastaram um tempo para criar esse protótipo. É o filho de vocês. Mas, gente, não tentem vender. Protótipo não é produto final. Aqui é para vocês saberem tudo que pode dar errado. E aí voltar e refinar. Legal? Então, ouçam mais do que se tornar aquele vendedor chato de querer empurrar a solução, que não é nenhuma solução. Legal? Aqui tem uma matriz de feedback super bacana. São 4 pontos chaves que vocês precisam identificar nessas entrevistas, que é tudo aquilo que funcionou, o que poderia ser melhorado, questões que o protótipo de vocês não conseguiu responder, não conseguiu resolver, e ideias complementares. Sabe? Tudo aquilo que eles forem falando a hora que estiverem interagindo com o protótipo de vocês. Coletem tudo isso daí e resumem nessa matriz de feedback. Legal? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Deu exatamente 36 minutos e 42 segundos. E eu volto aqui para ver a carinha de todo mundo. Eu quero todo mundo com a câmera ligada. Vamos aí, gente. Bom, pessoal, Estava com o som aqui. É bom aproveitar esse momento para perguntas, porque a próxima entrega do projeto de vocês será totalmente relacionada com todo o insumo que o Renan trouxe hoje para a gente. Então, se tiverem dúvidas, aproveitem bem esse momento para fazer perguntas. Vamos lá, Se tiver gente. com vergonha, não quiser falar no áudio, manda no chat. Pode mandar no chat. Eu estou agora com o chat aberto aqui, eu respondo no chat também. Se não quiserem falar, tá na tranquilidade. É sexta-feira, entendo super bem isso aí. É impossível não ter ficado uma dúvida. Eu falo rápido pra caramba. Eu duvido que não ficou uma dúvida.
Elabora um pouquinho melhor aí. Rola mandar e-mail durante a construção das etapas? Me explica um pouco melhor. Você está ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu achei interessante a questão que você falou, que muitas vezes a gente vai para a abordagem do problema tentando validar uma solução, né? Tentando, ou seja, direcionar, de repente, a entrevista, direcionar as questões que a gente faz, tentando saber se aquela ideia que a gente teve, se ela é válida, né? E eu acho que a gente não está muito habituado a partir para as entrevistas ou a partir para a abordagem das pessoas de uma forma totalmente aberta, né, para saber o que elas pensam aí, né? A gente já tem um certo direcionamento para que as pessoas digam, olha, o que você pensou é muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que fazer quando acontece o seguinte: você tem uma ideia, você vai para uma tentativa de validação, mas você percebe que naquela tentativa saiu totalmente daquilo que você esperava, né? Ou seja, aquela ideia que você teve não é nada daquilo que as pessoas esperam e você precisa adaptar completamente, de repente, uma ideia, né? Se já aconteceu com você, se bate um desespero e, e o que é melhor fazer nessas horas. Ó, eu sou formado em engenharia de produção, tá? Então, o conceito de Lean sempre esteve presente na minha vida, tá? Design Thinking veio com essa parte mais empática e experimentação. Eu dificilmente começo com ideia, porque eu, de fato, primeiro preciso entender o que eu vou solucionar. Mas beleza, tô na ideia, eu tenho a hipótese da ideia. A ideia, toda hipótese, ela tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Por isso que é uma hipótese. Então, chegou lá, deu ruim, você tem que conseguir ter feedbacks relevantes para saber onde voltar, tá? Então, conduzir uma entrevista de avaliação, tá? Que é quando você está validando a ideia, porque se você for validar a ideia só no Google, com certeza vai pivotar, tá? Porque na sua cabeça você está vendo banana e a outra pessoa está vendo laranja. Então, tangibiliza a ideia. Tira lá de cima e tangibiliza. Então, se você tiver um protótipo, levou, conseguiu fazer alguma coisa e não foi aquilo o esperado, aquela matrizinha de feedback ela é fantástica. Por quê? Você primeiro vai saber o que você funcionou e você tem que manter. Legal? Então, ótimo. O que poderia ser melhorado? E todas as dúvidas que eles tiveram, volta para a prancheta. Ou é persona errada, ou o problema você vai ter que pesquisar um pouco mais sobre ele e fazer um novo ponto de vista. Design Thinking é isso, é ir e voltar várias vezes. Então, não assim, dificilmente se acerta de primeira, tá, Igor? Comigo acontece direto. Às vezes eu sou black belt em Six Sigma, tá? Então eu sou bem pragmático. Eu sou engenheiro e aí fiz a parte de inovação, então eu sou ambidestro. Trabalho com as duas mãos. Mas eu tento sempre entender um pouquinho melhor sobre o problema. Aí eu crio algo mais palpável, mas já vou com a ciência que eu vou ter que fazer um as-built, né? Eu vou ter que voltar para a prancheta e tudo que saiu capenga, eu vou lá e vou consertando. Mas eu tenho que ter algo muito bem palpável em mãos para saber depois o que consertar. Maravilha. Gostei da pergunta do Ricardo aqui. Se eu te falar do ponto de vista estatístico, vai ser bem complicado, tá? É que nem o Datafolha aí, que pode variar para cima e para baixo aí, 50% também. Mas não, brincadeira. Do ponto de vista estatístico, de fato existe a parte de amostragem que a gente tem que calcular. Do ponto de vista de design thinking, a gente está buscando por qualitativo, tá? Então, o pessoal costuma, se você pesquisar, você vai ver que o pessoal do Google falam que 5 pessoas que representam a persona, né, bem desenhadinha, sua, são mais do que suficiente para validar uma hipótese, mas tem que ser a persona desenhada. Então, se a persona ela é bem segmentada lá, sei lá, mulheres de 22 a 24 anos solteiras, com renda de tanto, beleza, 5 mulheres
que tenham esse perfil de persona vão ser suficientes para falar se sua hipótese é boa ou não, tá? E aí o que eles falam é que acima de 40% de padrão já pode ser considerado um sinal, e esse sinal, de fato, pode ser investigado e entendido como algo potencial a ser desenvolvido. Esse ponto de vista de Design Thinking, tá? Agora, se eu falar do ponto de vista de Six Sigma, eu tenho que falar para você que você tem que calcular o N, tá? E aí, no N, você vai achar a sua amostragem. Muito obrigado. Mais algum ponto, gente? Eu não sei o que vocês estão construindo. Seria ótimo se... Tem 23 pessoas aqui. Se vocês fizessem um pitch de 30 segundos, seria fantástico. Mas se vocês não quiserem, meu e-mail está aí também. Vocês podem me mandar e-mail se vocês tiverem dúvida. Que eu demoro um pouco para responder, tá? Mas eu respondo. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me dão um toque. Mas, ó, Matheus assistiu já umas 3 aulas minhas sobre Design Thinking no MBI da UFSCar. Então, ele sabe de cor e salteado tudo isso aí. Vocês podem cobrar o Matheus também. Eu queria fazer uma pergunta. Quando o problema está muito em alta, assim, quando é uma situação que a gente sabe que é algo urgente, que precisa ser feito alguma coisa pela situação que a gente está. Por exemplo, do coronavírus, que tem várias coisas que está nessa situação, né? Todo esse processo de entrevista e tal, ele não pode ser enviesado e a gente ter uma interpretação errada por conta da situação que a gente está? E como solucionar esse problema? O contexto influencia, sim, tá? Então, toda entrevista ela é contextual. Beleza, a gente está falando de Covid, mas aí é um problema muito amplo ainda, né? Aí você vai começar a segmentar. Sei lá, Educação, beleza. O que é dentro da educação? Plataformas de... Você vai começar a segmentar. Se você for no problema muito amplo, é muito comum você se perder porque ele está muito genérico. Então, você tem que segmentar o problema até chegar num problema mais nichado e, através dele, gerar hipótese. E aí, o intuito do Design Thinking, de fato, é, num primeiro momento, você fazer entrevistas com diversos tipos de pessoas, para você conseguir capturar informações variadas e, a partir disso, criar uma persona que pode ser a soma de todas essas daí, tá? Então, basicamente, o Design Thinking tem um número mágico que o pessoal fala que é super bacana se você conseguir fazer mais de 60 entrevistas. Hoje em casa dá para fazer, tá, gente? Antes na rua era mais difícil. E não é mandar Google Forms, não, tá? Mandar Google Forms, você vai ter o ponto quantitativo, só que você não vai saber o porquê. Você sabe o quê, mas não sabe o porquê. Então, é qualitativo mesmo. Se vocês começarem a fazer entrevistas, 10, 20 pessoas, vocês vão começar a enxergar algumas coisas bacanas. O Google fala de 5, mas você tem que saber muito bem a persona. Quando você não sabe, vai abrindo, vai conversando com a galera, vai coletando informação e aí vai nichando. Você tem que identificar qual é seu segmento. Porque se você pegar segmentos antagônicos, é aí que mora o problema, né? O viés e tudo mais está aí. Você pegar, algo muito distoante. Eu posso dar um exemplo para ficar mais claro? Por exemplo, na produção de máscara. Hoje em dia, a gente precisa, pela situação do Covid, a gente precisa produzir máscaras e todo mundo tem que usar. É uma coisa que está em pauta. Daqui a um tempo, isso vai mudar. Mas a gente não quer que uma startup que tenha um pensamento em criar um processo de inovação para melhorar a qualidade dessas máscaras, que essa startup morra mais para frente. E aí, como que a gente pode fazer para que isso, a situação não acabe enviesando essa pesquisa de viabilidade? 2 pontos, tá, Camila? Seguinte, todo produto tem seu ciclo de vida, tá? Então, isso é normal. Então, uma hora acaba. Mas um ponto bacana é, quem disse que o pessoal vai parar de usar máscara? O Japão. O Japão enfrentou uma pandemia e hoje é super comum o pessoal andar de máscara lá. Então, assim, é momento, mas ainda a gente não sabe de fato o futuro. Ainda mais o Brasil que está num platô aí muito persistente. A gente não sabe.
tá? Então, é um viés inconsciente já prever que isso um dia vai acabar. Isso é um fato. Mas todo produto tem um ciclo de vida. E aí, você tem que pensar em como reinventar. Mas que nem qualquer tipo de negócio, a gente fala que existem negócios sazonais. Pega as paletas mexicanas. As paletas mexicanas, elas foram sazonais. Não estou dizendo, poxa, a gente está vivendo a máscara e a gourmetização da máscara, mas, com certeza, essa pandemia ela veio e ela trouxe consigo uma quebra de paradigma, né, que a gente não estava esperando. E eu acho que para desconstruir todo esse medo que foi criado, vai levar um tempo. Tá? E aí, beleza. Construção de máscara. Aí tem um mercado gigante aí no meio, né? Porque você tem máscaras de todo tipo, máscara daí parte de biodegradável, você tem máscara que mostra sorrir. Dentro desse contexto, você pode buscar a forma de viabilização, performance e tudo mais, que são as propostas de valor, mas você tem que enxergar o gap. Qual que é o gap? Pesquisar qual que é esse gap. Que não está sendo atendido. Porque senão você vai brigar num mar vermelho. E aí, é custo. É só briga de preço. Mas assume que todo produto tem seu ciclo de vida. A gente não consegue ainda mensurar. É óbvio que se você só focar na máscara, uma hora vai acabar e morre a startup. Mas nesse processo de construção da máscara e tudo mais, talvez vocês aprendam algo diferente que possa ser utilizado para um segundo segmento, tá? A gente fala que a empresa, qualquer empresa, até startup, tá, gente? Elas começam com o core, só que depois ela começa a buscar as adjacências. A gente fala, é muito comum ouvir falar do beachhead market, que é o mercado cabeça de praia. Ele é bem nichado. Você atende ele muito bem. E aí, a partir daí, você começa a expandir e enxergar onde a sua solução ou as adjacências da sua solução atendem o mercado. Tá? Então, começa assim com um produto. E baseado nisso, tenta pensar quais seriam as adjacências dele. Legal? Se eu não tenho capital para montar um protótipo. Que tipo de protótipo, João? Me explica um pouquinho melhor. Porque protótipo não é produto final. Então, protótipo é barato. O que você quer montar? Só para eu ter uma ideia. Então, a ideia é montar uma plataforma que solucione problemas de alunos, problemas estudantis. Daí, como que eu conseguiria montar um protótipo para fazer esses testes com as pessoas de forma que ficasse mais próximo da realidade do meu produto final? Conhece o Figma? Não. Figma é gratuito. Digita aí no Google, Figma. Você consegue criar as telinhas do aplicativo, você consegue criar sem programar nem nada, é só visual e é o mais próximo de um protótipo de alta fidelidade. Se você não quiser fazer isso, porque existem protótipos de baixa fidelidade, de alta fidelidade e o mais próximo da solução final, que aí já começa até os conceitos do limiar entre um protótipo e um MVP, tá? Mas plataforma, se fosse físico, eu ia ficar um pouquinho mais preocupado, porque eu ia falar, arruma uma impressora 3D, arruma alguma coisa para poder fazer o físico. Agora, como é digital, esboço e o wireframe, que é aqueles desenhos mesmo, serve como protótipo, tá? Então não é caro. Beleza, obrigado. Deixa eu ver aqui o Figma, já mando aqui para você. Tem o Figma e o Prot, são os dois que eu mais uso, tá? Figma.com. Sobre a dúvida da Camila também, tem uma empresa X no mercado que ela produzia cabedal de tênis, que é aquela parte que fica debaixo do cadarço. E agora, né, na pandemia, não está tendo muita demanda desse cabedal de tênis. E eles estão produzindo máscara. Então, nesse processo que o Renan falou de se reinventar, tem 1001 possibilidades. E olha a Kodak, gente. A Kodak, todo mundo falou que a Kodak tinha quebrado, falido e tudo mais, e ela ressurgiu das cinzas agora para fazer medicamento. Ela era uma empresa que fazia filme para máquina fotográfica e hoje ela vai agora colocar todos os seus esforços, né? Sempre foi uma empresa química para produzir medicamento.
Então, assim, a reinvenção ela é necessária para qualquer negócio em qualquer momento. A gente sempre tem que estar pensando na próxima ideia para matar o business atual. Mas antes constrói o business. Depois a gente se preocupa em matar ele. Legal? Renan, eu vou. Desculpa. Depois eu pergunto. Eu já falei, fiz uma pergunta, eu aguardo. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila, né? Eu tô como mentora no desafio e também atuo na área de Design Thinking, Renan. Então, parabéns. Estou passando para te dar os parabéns aí. Você fez, porque normalmente o pessoal enrosca na entrevista. Então, normalmente o pessoal vai lá, não consegue fazer entrevista. Qual pergunta que eu coloco? Aí eles perguntam para a gente meio que para nortear a resposta. Ah, mas se eu perguntar isso, ele vai falar que meu protótipo não vai servir para utilidade. Não, mas aí você não está norteando a resposta, né? Então, normalmente o pessoal enrosca na entrevista. Então, essas dicas que você deu na entrevista são muito boas. Estou aqui só para te parabenizar, que começou outra agora às 8 horas, eu preciso sair. Mas te dar os parabéns aí do conteúdo, foi muito bom, foi sensacional. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Se precisar de alguma coisa, o e-mail tá lá, pode mandar. Então tá jóia. Pessoal, presta atenção no que ele vai falar, principalmente das entrevistas. Todo mundo enrosca na entrevista. Aí faz a entrevista e fala assim, pô, agora eu fiz, o que eu faço com ela? Então são dois problemas que a gente enfrenta na mentoria normalmente, tá bom? Um ótimo desafio aí para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Camila. Boa noite. Boa noite. Vai lá, Ricardo. Vou aproveitar então. Bom, também gostaria de parabenizá-lo pela palestra, está muito bom. E eu não estou aprendendo aqui como todo mundo, como grande parte dos nossos colegas, né? Eu queria saber com relação a uma empresa, uma startup, o que é mais prejudicial para a manutenção dela a longo prazo? A falta de diversificação de atividades, de produtos, né? Ou ela não ter o time para se reinventar, enxergar que o mercado mudou e ficar parada no tempo? Cara, é uma pergunta bem difícil de responder, tá? Porque assim, o certo é você primeiro se consolidar muito bem no que você está oferecendo como proposta de valor core, tá? Então, lançou o produto, garanta que ele está sendo o mais eficiente possível, tá? Então, a gente fala muito, tem um livro bem bacana, chama A Estratégia das Três Caixas, que é passado, presente e futuro. Então, tem coisas do passado que a gente tem que manter, coisas do presente que a gente tem que aprimorar e coisas do futuro que precisam ser desenvolvidas no presente para se tornarem realidade, tá? Então, basicamente, o timing é essencial, tá? Mas antes de começar a criar uma variedade de produtos e diversificar, a gente tem que garantir que estamos rodando na melhor eficiência daquilo que a gente está fazendo como core. Uma falha muito grande de startup lançou o produto core, mal ajustou tudo, porque, de novo, a startup é tudo hipótese, tá, gente? Vai aprendendo um processo iterativo de ir consertando os problemas. Então, lançou o mínimo e aí vai acrescentando e consertando, acrescentando e consertando. No meio o pessoal fala, tá ótimo, e vamos pro próximo. E aí o core deixa de dar o insumo pro futuro. Então, o presente financia o futuro. A gente tem que garantir muito que o produto atual esteja bom, mas, obviamente, tem a regra do 80, 15, 5, né? 80% do seu tempo é focado no seu core, tá? 15% em ver algo que seu core poderia atingir nas adjacências, mercados que ele poderia ser utilizado que você não está oferecendo ainda. E o 5% é como você quebra o seu próprio negócio. É mais ou menos isso o portfólio de um projeto, de uma empresa ou de uma startup, tá? Ok, muito obrigado. Viu? Mais alguma pergunta, pessoal? João, sobre a sua pergunta que você tinha deixado aqui no chat, pode ir mandando as dúvidas no Classroom. Tem embaixo de onde faz a entrega, tem um cantinho para o comentário. Aí o pessoal da equipe do desafio vai respondendo.
Aí, se precisar entrar em contato com algum mentor ou algum dos palestrantes, a gente pode fazer isso para vocês. E vamos encerrando hoje, pessoal. Foi muito bom, Renan. Foi muito aproveitoso. E para a próxima etapa do desafio, você trouxe muitos insumos. A próxima etapa do desafio vai estar no Classroom amanhã. E é isso, pessoal. Boa noite. Quero saber depois de tudo que vocês vão construir aí, depois pelo menos me manda o protótipo de vocês, eu quero testar o protótipo de vocês, tá? Posso não ser a persona, mas adoraria dar pitaco nos protótipos. Se quiserem mandar, pode mandar. Com certeza. Boa noite Então é aí para isso, vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Viu? Boa noite, obrigada.